não. Disponibiliza pra gente, por favor. Ok, pessoal. Então, ó, vê se está compartilhando. Vou compartilhar aqui, computador. É para aparecer uma imagem aí para vocês. Está aparecendo? Não, agora eu vi. Está aparecendo. Então, vamos lá, Marcos. What's this? This is a newspaper. Ok. Você pode responder como o Marcos respondeu, this is a newspaper, ou você pode responder, it's a newspaper. Tanto faz, tá? Vicente, what's this? It's a TV or it's a television. Ok, very good. Neureci, what's this? É um muro isso? É. This is... Ai, não sei. Quem lembra? This is a Wow. wall, yes. Gente, tudo que a gente faz aqui é baseado na aula que está gravada lá. Se você não assistiu a aula, não vai conseguir fazer aqui, tá? Tem que assistir lá primeiro. Marcos, and this, what's this? Boa. Me fugiu agora. Uma lousa, mas... Não é uma lousa, não é uma lousa, não é. Não é. Gente, o que é isso, meu Deus? Vicente, what's this? This is a wall too. This is a wall too. This is a wall and this is a wall too. Muito bem, Vicente. What's this, Neureci? This is what? Yes. Very good. Vicente, what's this? This is a table. Okay. Marcos, what's this? What's how it is, né? It is a box. Yes. Very good. Neureci, what's this? Estou aumentando aqui para ver se eu enxergo. Tá bom. It's a book? No. Tudo bem. It's a Você entendeu? It's a coffee table, que eu tô apontando, na verdade. Eu pensei que era o livro. A setinha estava mostrando o livro mesmo, mas it's a coffee table. Vicente, what's this? It's a chair. Yes. Marcos, what's this? It's a rubble. É isso. Na verdade, não. Eu não sei se no inglês britânico eles usam rubber, mas rubber é um material, borracha, tá? O objeto é eraser. It's an eraser. Escreve Erase? Eraser. Escreve assim, ó. Sabe por quê? Na verdade, o nome disso em inglês é um apagador, tá? Erase é apagar. Erase é apagar. O nome do objeto é eraser. Ou seja, é um apagador. Desculpa, mas não é aquela borracha de duas cores? Isso, exatamente. Eu estou te mostrando que a palavra em inglês se chama eraser. Que literalmente não é o nome da borracha, entendeu? Se você quer falar literalmente borracha, é rubber. Mas sabe por que eu falei isso daí? Porque muitos anos atrás, não sei, eu tenho na minha memória que era assim, pen, pencil e rubber. Entendeu? Eu acho que no inglês britânico acho que eles usam rubber. Mas rubber é o material borracha. Tipo assim, eu tenho uma bota de borracha. A rubber boots, tá? Opa, mas não importa que é um material de borracha que apaga, aí se torna eraser. Eraser pode ser tanto essa borracha que apaga ou aquele apagador de quadro, sabe? É eraser também. Tá. Independente de ele ser de plástico, de borracha. O nome do objeto é eraser. Mas eu acho que usa às vezes rubber também. Só que não é muito comum. Neureci. Aprende os dois. Aprende os dois já. What's this? It is an umbrella. Yes, very good. Vicente, what's this? It's a clock. Ok. Marcos, what's this? What is this? Eu sei o que é, mas em inglês me falhou a memória. Quem sabe essa?
This is a desk. Yes, very good, Vicente. A This carteira? is a desk. Pode ser como carteira? Pode. Pode ser uma escrivaninha, uma carteira. Uhum. É É a desk. mesma coisa. Por isso que a gente Mais fala o nome do computador de mesa, como é que é? desktop. Desktop. Por quê? Porque ele fica em cima da mesa. Na What's realidade, this? na realidade, o nome dele é laptop, né? A gente que chama de... Não, o laptop não é o de mesa. Laptop é o que a gente chama de notebook. É, Porque lap Isso é aí. o colo, né? Laptop é o que fica no colo. E desktop é o que fica na mesa. e notebook seria caderno, né? Tá É, certo. é. Pra que complicar, né, Marcos? E nós somos Senhores? brasileiros. Não, eu digo pra que eles complicarem? Tanto Ah, nome tá. parecido. Neureci, what's this? Eu sempre confundo. This is a pen. This is a pen. This is a pen. Yes. Opa, aqui que tem uma página em branco aqui. Peraí que eu vou tirar daqui. Vicente. Ah, aqui já tá diferente o negócio. Você vai falar assim, ó, gente. Where is the newspaper? Aí você vai responder para mim assim, ó. It's on the right, it's on the left. Deu para entender o que eu tô falando? Uhum. À Where direita is ou the à esquerda? newspaper? It's on the right, it's on the left. É. Deixa eu escrever aqui A para vocês direita ou entenderem. na esquerda, Isso. né? It's on the right, se ele estiver do lado direito. It's on the left, se ele estiver do lado esquerdo. Tá? Vamos só ver se tá aparecendo do mesmo lado para vocês aqui. O jornal tá do qual lado? Direito. Direito, tá bom. Então você vai responder it's on the right, ok? It's on the right, direito. Marcos, where is the TV? It's on the right. Yes. Very good. Neureci, where is the watch? On the left. Yes, very good. Vicente, where is the box? On the left. Yes. Here it is on the left. Very good. And this is a waste basket. Vocês lembram desse palavrão aí? Waste basket. Waste. Basket. Waste basket. Marcos, where is the coffee table? It is on the right. Yes. Agora, esse aqui é laptop, tá? Laptop. Neureci, where is the chair? The chair is on the right. Yes, very good, Neureci. Vicente, where is the eraser? On the left. Yes. Você lembra o nome disso aqui, Vicente? What is this? Briefcase. Yes, very good. Marcos, where is the umbrella? It's on the right. Yes, very good. And what is this, Marcos? What is this? What is this? I'm asking you, what's this? I don't know. Neureci, what's this? Wallet. Yes, it's a wallet. Mas o que é isso aí? É uma carteira de guardar dinheiro, Ah, não consegui reconhecer o desenho. que é diferente da carteira de escrever, né? Como que é o nome em inglês aí? Wallet, wallet. Wallet. Yes. Mais uma para conta. Neureci, where is the clock? The clock is on the left. Yes, very good. And what is this, Neureci? What is this? A backspace? Backpack, a backpack. Backpack. Yes. Vicente, where is the desk? On the left.
Yes. And what is this? This is a door. Tem que falar door, tá bom, Vicente? Aqui Door. This is a Door. door. This is a door. Eu sei que vocês têm problema com R, né? Mas não pode falar door, tá? É door. Door. Ok. Marcos, where is the table? It's on the right. Yes. And what is this? It's a wall, né? Yes. It's a entendi. wall. Aham, Eu não muito estou bem. entendendo o muro, mas Aqui é uma o parede, desenho, tá? né? Aqui é uma parede, ó. Tem o chão, tem o teto ali, tem outra parede aqui, tá? Aqui é uma parede. Nossa. Não dá para ver daí? Não, para mim parece fizeram um pouquinho a escavação na Deixa eu parede. aumentar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó, ficou melhor para enxergar? Aqui parece que tem uma Agora, cortina, ó. Não sei se é uma cortina. agora dá para ver melhor o chão, um pouco mais no chão. Isso, então tá. Gente, mas se vocês assistiram a aula que tá lá no módulo 2, são as mesmas imagens. Então era para saber decorar aqui, tá? Uhum. Vicente, where is the pen? It's on the left. Yes, and what is this? It is a hairbrush. Yes, it's a hairbrush. Hairbrush. Bom, gente, esse foi o vocabulário que a gente trabalhou lá nas primeiras aulas do módulo 2. Deixa eu ver a outra aula que tem aqui, só para a gente dar uma revisada também. Na segunda aula ali entrou a questão do singular e do plural, né? Então, se eu pergunto assim, ó, what's this? Esta palavra aqui, ela tem o som de... Quem sabe? This? Isso, ela tem o som de E. Na verdade, aqui é um Z, né? This. Tá? Essa palavra tem o som de E. What's this? What's this? Então, em inglês, quando a gente escreve com I, normalmente vai ser som de E ou às vezes de I, né? Como na palavra like, tá? Aqui não é o caso. Aqui é som de E. What's this? Olha como é que eu falo. What's this? This. Não tem sorriso. What's this? Tá? It's a book. Então, se eu perguntar, isso está no singular. Agora, a pergunta no plural. Aí é o contrário. Eu escrevi com E. Esse E vai ter som de? E. Muito bem. Então, esta palavra aqui vai ter esse som aqui, ó. These. Certo? What are these? Olha como é que eu sorrio aqui, ó. What are these? Para What are these? Aqui é um I com acento para nós, é um I forte, quando ele é escrito com E. Quer ver mais exemplos de palavras que são assim? Quando eu escrevo com E, então eu tenho, por exemplo, me, fala com I, me. Eu tenho be, eu tenho he, eu tenho she. Então a gente escreve com E, fala I. Escreve com I, fala E. Que palavra mais que a gente tem que escreve com I, fala E? Várias, né? Mas vocês conseguem lembrar de alguma? Ó, quer ver uma outra? Que a gente fala com som de I, que, né? Mas escreveu com E. Quer ver uma outra? Meet, nice to meet you. Meet tem som de I. Agora que eu escrevo com I, mas tem som de it. Olha como eu não sorrio. It is, né? Qual mais? Vocês lembram mais alguma que escreve com I? Daqui a pouco aparece aqui, né? Elaine, mas eu falo assim, a gente tem na realidade é que ir se acostumando com a pronúncia das palavras, né? Porque se você pegar um E e tem som de E, por exemplo, never, Mas daí não é E, never, daí é. É que como eu falei aqui, ó, quer ver?
Onde que eu pus escrito aqui? Lembra que eu escrevi que, por exemplo, quando eu escrevo com I, pode ter som de E ou de I, né? Quando eu escrevo com E, então, pode ter som de... Vamos lá. Quando eu escrevo com E, pode ter som de I. Peraí, deixa eu fazer diferente. I. Ô, louco, que dificuldade. I. Ou de E, né? Como never, pen. Então você tem mais possibilidades, não vai ser sempre som de I, tá? Mas eu não vou escrever com I e falar som de I, tá? Complicadinho esse Por isso negócio que do tem som 20 das vogais, né? por isso que tem 20 vogais, é isso? Que, Marcos? É por isso que tem 20 vogais? É por isso que tem Nessa... 20 vogais. Quer ver? Eu vou abrir aqui um cartaz para vocês, para mostrar isso. Não sei se vocês já viram as aulas das vogais lá. Gente, é até interessante falar isso, ó, a tabela das vogais. Ó, quer ver? Por que que eu falo? Tem uma aula lá dentro que eu explico tudinho isso aqui, tá? Para vocês. Eu não vou explicar agora, mas é só para dar uma noção para vocês. Esse cartaz aqui, ele representa a nossa boca, a posição da boca. Então você tem, aqui seria os lábios, aqui no fundo seria a garganta, e aqui a boca aberta, aqui mais para baixo, e a boca fechada lá para cima. Então, ó, os sons que estão escritos em amarelo é o som que tem em português. Então, o som do I. Aliás, você tem em português e em inglês o mesmo som. Vi. Olha como tem sorriso. Vi. E a palavra eat é o mesmo I, tá? Só que eu escrevo com E. E-A junto. Então, eu não vou falar EAT. Tá dando para vocês enxergarem o tamanho aí? Tá muito pequeno. Não. Tá? It. Aqui, ó, o E. O E eu tenho na palavra IP e eu tenho dentro da palavra make. Só que ele é escrito com A, Make. Make. tá? Esse E que eu falo para vocês escrito com I, olha só, ele tá em azul, tá vendo? A posição dele. Eu não tenho um som correspondente em português. Não tenho um som igualzinho. O que que a gente faz? A gente joga pro E. A gente fala ship. E aí fica bem parecido. Não fica o mesmo som, mas é o mais próximo que a gente tem na nossa língua e consegue falar. Aqui, ó, a questão da localização do som dentro da tabela quer dizer que ele é próximo, que ele é vizinho. Então, se eu falar esse aqui, ele vai ficar bem parecidinho. Tá? Mesma coisa aqui, ó. O U eu tenho na palavra uva e eu tenho na palavra boot. É o mesmo U. Só que aqui eu escrevo com 2 Os. Já esse som aqui, ó, da palavra put, eu não tenho em português. Ele tá em azul. Então, o que que eu faço? Eu falo como se fosse um O do chapeuzinho. Put. Que fica bem parecidinho. Ele não é um U com bico, não é put, igual na palavra boot. Put. Ele é um U sem bico. Então, essa tabela aqui, gente, é legal dar uma estudada nela para você entender por que que o inglês tem 20 vogais. Ó, se você for contar todas elas, quer ver? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Eu não espero que vocês aprendam hoje isso, tá? Eu tô só mostrando porque é muito conteúdo, mas é para vocês irem se familiarizando com as questões. Em português nós temos o A, ó, tudo que é amarelo é português. A, E como na palavra pé, E como na palavra IP, I como na palavra I, vi, né? O como na palavra pó, O como na palavra avô, U como na palavra uva. Então eu tenho 7 vogais, concordam comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Em inglês, eu tenho todas essas outras vogais que estão escritas em azul e não tem na nossa língua. Estes sons não existem em português. Por isso, uma dificuldade enorme do listening que a gente tem de entender o que os outros estão falando, porque os sons não existem na nossa língua. Então, é um som parecido,
mas você fica na dúvida se é E, se é A, se é O. Às vezes dá uma dúvida, e aí é um som estranho. Por isso as palavras parecem difíceis. O que a gente faz? Tá vendo que ele não é exatamente a mesma posição, mas ele tá perto do A. Então a gente fala cup. A gente quase fala um A, cup. Mas não é bem A. Aqui, ó, bad, bad. Ele tá entre o E do nosso pé e o A. Então, como é que é? Não é bad e não é bad, é bad, tá? Ele é uma mistura do nosso A e do nosso E. Então, as vogais em inglês são sons que vai misturar um. Às vezes você vai ficar na dúvida se é A, se é O. Lembra, Marcos, uma aula que você me perguntou uma palavra, você falou, nossa, mas eu escuto O. Outro aluno falou, eu escuto A, que era uma vogal aqui, ó. Você lembra disso? Uma palavra Lembro. era da música, eu acho. Mas eu só não lembro a palavra que Eu não era. lembro da palavra também, mas era tipo assim, Não era, opportunity. não era what? Não era da palavra o quê? Não me Qual? lembro, acho que não, acho que era uma palavra maior, tipo opportunity, alguma coisa assim. Opportunity. Não me lembro, mas enfim, é por esse motivo que às vezes você entende como se fosse um A, entende como se fosse um O, porque não é nem A nem O, que nem aqui, ó. Far, far, olha a posição da minha boca, far. Você fica na dúvida se é A ou se é O, far. Porque o som é de A, mas a posição da boca é de O, far, né? Essa outra aqui, ó, que nem na palavra oh my God, God. A posição da boca é de A, mas o som é de O, my God. Então são sons que misturam o arredondamento do lábio com a posição da língua para fazer o som. Não sei se está muito complicado isso para vocês. É um assunto que eu amo, mas exige um pouquinho de estudo isso aqui, tá? A questão do this e do these lá do módulo 2 é que um deles é esse som aqui, ó, this, this. E aí eu vou falar como se fosse um E. What's this? Singular. E o plural é este som aqui, ó. E, what are these? Então eles são dois sons diferentes, tá? A gente joga um pro E e outro pro I. A questão é que a escrita é o contrário, tá? Mas eu vou deixar para vocês a dica dessa aula aqui, ó. Dessas aulas todas, onde que vocês vão encontrar. Aqui, ó, no módulo Fonética 1. Deixa eu só mostrar quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Onde que vocês vão achar. Ó, a vogal mágica vocês já devem ter visto, né? Aqui, classificação das vogais, é onde eu explico sobre essa tabela. E aí aqui é onde eu começo a explicar uma por uma das vogais para vocês aprenderem como faz, que palavra que escreve, que jeito que escreve. Então tem todas as vogais aqui, ó. Vogais abertas, vogais fechadas, ditongos, tudo que tem sobre vogais está nesse módulo aqui, tá? Esses módulos da fonética, tanto das vogais quanto da consoante, não tem um momento certo para vocês assistirem. Eu coloco ele logo aqui depois do módulo 1 para vocês saberem que ele existe no curso. Mas às vezes você vai assistir hoje e vai achar difícil. Não tem problema, você para, deixa um pouquinho de lado esse assunto, daqui 1 mês, 2 meses você volta ali e tenta de novo. Vai chegar uma hora que as coisas vão fazer sentido para você. Aí é o momento certo de você estudar isso, tá? Então não é todo aluno que está maduro para entender esse assunto. Se você não está ainda conseguindo entender, deixa para depois. Quem que vai entender ou não vai entender? Quando vocês tiverem um pouquinho mais de vocabulário, vocês vão entender, tá? Então precisa aprender um pouco mais de inglês para entender esses assuntos da fonética, tá? Mas vamos lá. Diga, Marcos. Não, só para finalizar isso aqui. Tem uma palavra que eu sei como pronuncia, mas quando eu escuto para testar ela vem de outro jeito. Que a palavra é pássaro, não escreve bird, né? A gente lê com E, bird. A gente lê bird. Não, a gente lê assim, ó. Bird. Então, você entendeu? Uhum. Mas aí o som não tem som de E. É que aqui não é o I sozinho, Marcos. Aqui é o I com o R. É por causa do R. É porque eu ouço bird. É bird, é bird. Aqui é o I com o R. Quer ver? Você tem bird, você tem her,
que vai dar o mesmo som. Você tem word, vai dar o mesmo som. Você tem work, vai dar o mesmo som vogal, tá? Então, você tem várias vogais escritas junto com o R que vai dar esse som aqui. As únicas que não vão dar esse som junto com o R são quando eu escrevo com A. Ó, A junto com R fica car. É uma boca de O, car, tá? E o O junto com o R fica O mesmo, fica o vogal O. Tá? Então é sport mesmo, fica O, tá? Agora, tanto o IR, o ER e o UR vai dar o mesmo som. Hurt, tá? O IR, ER e aqui foi O também. Sempre tem, né? Em inglês é assim. E o UR vai dar esse som aqui, ó. Hurt. Tá? Tudo isso aí, gente, é trabalhado ali naquelas aulas de fonética das vogais, tá? Para vocês irem aprendendo. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo aqui do módulo 2, tá? Então, aqui. What are these? Vocês vão me responder their books. Their books, porque é plural. Então, só uma dúvida. Esse pronome, quando escreve com... Dessa forma, tá aí. Falei, como está? This? Pronuncia this. Isso. É o this. plural. É o plural. né? Eu vou botar aqui embaixo a pronúncia, ó. These. This, isso. E na outra forma, né? THIS, né? É this. É this. É o singular. Isso. Então, assim, aquela série é This is Us, a This is pronúncia? us. This, olha o movimento da minha boca. This is us. This is us. Mas a tradução literal lá vai ser o quê, assim? A tradução seria o seguinte. Isso aí que você tá vendo, isso é nós. Seria assim, tipo, é assim que a gente é. Ó, isso aqui é nós. Isso aqui sou eu, isso aqui somos nós. Imaginei, esses somos nós, né? Não, Aí não é estes como se fossem várias pessoas. Sim. Isso que você tá vendo, somos nós. O conjunto aqui somos nós. Entendi. É tradução difícil, né? É como se fosse assim, ó, tipo, isso aí que você tá vendo, somos nós. Sim. Difícil quando você traduzir, falou que lá escreve é DHIS, né? Eu imaginei que seria esses somos nós, né? Os personagens, as pessoas lá. Não. Né? Ele não está falando de cada indivíduo, ele está falando de uma família. Ó. Isso somos nós. É uma coisa só, que depende de vários elementos, né? Isso somos nós. Entendi. Mais ou menos é o que a gente fala assim em português. É nós na fita, sabe? Já ouviu falar isso? Já. Já ouviu? É nós na fita. É singular, mas é várias pessoas. Gente, que difícil, né? Coitado de vocês para entenderem tudo isso, né? Então vamos lá. Marcos, what's this? Eu não sei como é que pronuncia, não. It's a... It's a camera. It's a camera. Câmera. Mas, fotografia, sei lá, câmera. Ou não, só it's câmera. A camera. Só camera. It's a camera. Camera? It is olha aqui, a camera. Ó. It's a camera. Gente, olha um exemplo aqui, ó. Se eu falo, what's this? It's a key. Né? Aqui tem som de I, tá bom? What are these? They're keys. Tá? Plural. Alguns objetos em inglês são considerados sempre no plural, né? O conceito do que é singular e do que é plural é um pouquinho diferente em inglês. Então, por exemplo, esse aqui em inglês é sempre dois. Glasses. Glasses. Em português a gente até fala óculos, né? Mas a gente fala, cadê meu óculos? A gente mistura singular com plural. Mas em inglês, where are my glasses? Tem que ser plural, tá? Mas em português...
Em português, o correto também seria no plural, né? Correto seria, mas a gente fala, né? Cadê meu óculos, né? Mas o correto seria assim, onde estão meus óculos, tá? Mas aí já ficou usual, né? Mas em inglês não tem essa questão do uso, trocar o singular pelo plural, tá? É bem respeitado isso. What are these? Sunglass? Sunglasses. Sunglasses. They're sunglasses. Olha a diferença. Glasses, sunglasses, ok? Então, assim, tudo aquilo que é usado aos pares em inglês é considerado plural. Você sempre vai se referir aos objetos no plural. Então, por exemplo, what are these? Quem lembra desse? Eu não sei, não estou entendendo o que Ei, They're Brinco? earrings. Yes, Neureci. They're earrings. Brincos, né? São falados no plural, porque é sempre usado aos pares. Você nunca vai falar no singular? Às vezes pode ser que você fale no singular. Por exemplo, se eu perdi um brinco e o outro não, daí eu vou falar que eu perdi um brinco, one earring. Agora, se eu quiser falar assim, poxa, eu preciso comprar brinco novo. Em português a gente diria um brinco, né? Se referindo ao par. Em inglês você tem que falar no plural. Não sei onde eu larguei meus brincos. Tem que falar no plural. Você está se referindo ao par, tá? Então, para você falar de um mesmo, seria só no caso de você querer se referir especificamente a um e não ao outro. Outro objeto que para nós é uma coisa só, em inglês é plural. São dois. What are these? What are these? They're headphones? Yes, they're headphones. They're headphones. They're headphones. Muito bem. Porque para nós a gente considera que isso aqui é um objeto, né? Em inglês são dois objetos, eles apenas estão conectados. Eu não estou entendendo, assim, como que... Vou responder no plural. Agora, the wire, headphones, pode ser? Isso. They're headphones. They're headphones. Mas, aqui, ó, Vicente, quando você fala they are rápido, o som fica there. Quer ver? Eu vou pôr aqui embaixo. They're headphones. They're headphones. They're books, ok? They're books. What are these? What are these? Eduardo, mãos de tesoura agora. Neureci tá quase lembrando, Neureci. Tesouro. Não consigo lembrar. Vicente? Não, estou lembrado. Na aula não lembro desse, não. Tinha. Se você viu todas as aulas lá, tinha. Denis, você lembra? Eu vi até a 4, passou desapercebido, então não lembro. Acho que era na aula 2 isso aqui. Então, olha aqui, ó. They're scissors. They're scissors. Scissors. Gente, todos os objetos que são parecidos com tesoura, ó, pinça, alicate, essas coisas que são, eles consideram que são dois objetos, só que tá parafusado aqui no meio, né? Então, duas pinças. Você não tem como usar uma pinça. Uma pinça não faz nada. Precisa das duas, né? É um par. Então, é um conceito um pouquinho diferente. Lá no módulo 4, quando vocês forem aprender roupa, vai ter, né? As calças, as meias, os sapatos, meia calça, tudo que é usado em pares também, tá? Então, ó, esse aqui foram os objetos que a gente trabalhou na primeira aula, né? Ali no PDF que eu mostrei anteriormente. E aqui entraram mais alguns. Mas são esses os objetos ali da aula do módulo 2 que a gente vai trabalhar. Por que é importante vocês saberem o nome dos objetos? Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar no próprio livro mesmo. Peraí. Vou abrir o livro. Ó, então se vocês estão acompanhando o livro, tem todos os objetos que a gente usou, né? Nessa aula aqui de hoje. Lá no final do módulo, aqui a gente trabalha com a noção de singular e plural, no módulo 2.
E lá no final vai ser muito legal porque vocês aprendem a falar a posição dos objetos, então dizer onde que está tal coisa, está em cima de outro, está embaixo, está dentro, está ao lado. Vocês vão aprender as preposições para dizer e vai ter algumas atividades para você saber localizar os objetos no espaço. Então, se você não souber o nome dos objetos, você não vai conseguir fazer a atividade, tá? Olha que legal essa atividade aqui, ó. Tem um quarto. Sabe o jogo dos 7 erros que tinha no gibi quando a gente era pequeno, assim? São os 2 quartos aqui são bem parecidos, porém os objetos estão em lugares diferentes. E aí vocês vão ter que saber falar onde as coisas estão. Entendeu? Localizar uma coisa. Onde é que está o livro? Ah, está em cima da cama, está embaixo da cama, está do lado do armário, está dentro da gaveta. Entendeu? Então, o objetivo do módulo 2 é que ao final você saiba o nome dos objetos, identificar se é singular ou plural e localizar esse objeto no espaço. Tá bom? Então, é isso que será trabalhado no módulo 2 agora. E aí tem várias atividades dessa aqui, bem práticas, para a gente fazer chegando lá no final. Por isso que eu já estou avisando. Não deixem passar essas aulas mal feitas, sem saber o nome das coisas, senão você não vai conseguir fazer chegando lá no final, tá? Até onde que a gente já veio aqui? Vocês sabem me dizer na aula 1 a 4 o que já teve daqui? Não entendi, Helene. Daquela aula 1 a 4 que eu pedi para vocês assistirem, no livro, aonde que ela chegou? Qualquer coisa eu olho aqui também, peraí. Essa página. Peraí que eu olho aqui. Ó, a aula 1 e a 2 é isso que nós fizemos hoje, tá? Aí a aula 3 é usando a gramática. E a aula 4 é isso que eu tô falando, ó. Até onde que veio o conteúdo aqui, ó. 4. Ah, veio até aqui já. Tirar o som. Veio até aqui já, entendi. Ó, tudo que eu tava falando para vocês da questão da pronúncia hoje, ó. Né? Então isso aqui já era para vocês terem assistido, tá? Até a aula 4. E aqui, em seguida, tem uma aula de revisão que foi feito com alguns alunos ali, justamente trabalhando isso que eu trabalhei com vocês hoje. Então, além dessa aula que está gravada para vocês hoje, tem mais essa aqui, que é parecida, com certeza é bem parecidinha, tá? Agora me digam o seguinte, tem alguma dúvida ainda além dessas do que nós trabalhamos hoje? Vocês querem comentar alguma coisa? O que está difícil aí nessas primeiras aulas? O que está estranho para vocês? Para mim, é só alguns objetos. Eu não memorizei ainda o... Mas já... Você está falando da borracha, que é eraser, né? A régua continua o ruler, né? Sim, continua. Porque era o quadrão, né? Pé e pencil, ruler, entendeu? Continua, não mudaram a régua. Eu só tenho dúvida assim, em uma palavra que nós falamos aqui, que é a palavra esquerda, né? Left. Isso aqui eu vejo ser usado em... Não tem nada a ver com esquerda. Qual é a palavra? Left? Ah, sim. É verbo, é um verbo. É. Left também é o seguinte, tem o verbo leave, que significa sair de um lugar, deixar alguém, abandonar alguém. Só aumentar a letra. E aí o passado de leave é left. Ou seja, eu saí de casa às 8 horas. I left home at 8 o'clock. I left home at 8. Ou seja, eu saí de casa às 8 também. É um outro Elaine, sentido da palavra. aqui no metrô de São Paulo, eles falam left e right. Quando é esquerda, é direita. Uhum. A saída. Isso mesmo. Left and right. É isso aí. Uhum. É o que a gente usou hoje.
É que aqui, Marcos, ó, é uma outra palavra, só que ela é igual. É igual quando a gente fala assim, a manga da camisa e a manga fruta. São dois Entendi. sentidos diferentes, tá? Quer dizer que left, nesse caso, é o passado De leave, né? que é sair ou deixar, abandonar. Elaine, eu só queria corrigir um negócio aí, que eu falei uma vez, que às vezes a pessoa ouve e fica errado. Quando você corrige muito a letra R, que eu sempre falo, para mim é simples, é um R caipira, né? O rau, rau, ri, rau, né? Aham. Aí uma vez eu falei, mas as palavras começam com H, aí você dobra o R, por exemplo, coração, fica heart, né? Isso mesmo. Mas aí, eu não posso dizer que todas as palavras começam com H, você vai dobrar o R, porque uma vez eu estava assim, lendo tal, e deparei com a palavra honra, né? Que não é honor, é Não. honor, né? Honor. Então, É igual a palavra. Quer ver uma outra palavra? Hour. Hour. eu só É quero porque corrigir que nem existe o H mudo, né? Existe o H mudo, igual em português. Homem, né? A gente não fala o som do H. Então, em inglês tem o H mudo em algumas palavras, só que quando ele tem som, é sempre o som do R dobrado. Sempre, ele não tem outro som. Então, ou ele é não, eu só mudo, estou dizendo que nem na palavra house, né? O que você está dizendo é que você escreve assim, né? House. isso. Não, mas eu só quero corrigir o seguinte: se alguém me ouviu falando que toda palavra começa com H, C, W, E, esquece, tá? Não são todas. Então, vamos colocar em pratos limpos. O H tem duas possibilidades. Ou ele é o R dobrado, house, ou ele é mudo. Não tem outra possibilidade, tá? Sim. Já o R, ele só tem uma possibilidade. É sempre restaurant. Restaurant. Não tem outro som o R em inglês. Não importa se eu escrevo com um R ou com dois, quer ver? Tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Posso escrever com dois Tomorrow. R's, ó, a palavra sorry. Não importa se escreve com um R ou com dois, é apenas um som, sorry. Mas, gente, a questão do R, eu vou encher o saco de vocês eternamente. Se acostumem com isso. Por que que eu É que falo isso? Eu sei que não é fácil para quem tem o sotaque já, que nem o Vicente, a Neureci, já está acostumado a falar de um jeito. Provavelmente o Dene também. Já está acostumado a falar e vai querer falar aqui, ó, restaurant, né? E não é. Daí restaurant seria um H aqui, ó. Restaurant. Entendeu? Uhum. Restaurant, restaurant. Inclusive, gente, aqui, ó, nessa conversa que tem no módulo 2, por que que eu tô falando a palavra restaurant? Porque vocês vão gravar esse áudio aqui para mim. E eu tenho certeza que alguém vai falar restaurant aqui, ó. Oh, não. Né? Então, tem que falar restaurant. Aqui, ó. Purse, purse. Car. Né? Where. Uhum. E assim por diante. Restart. Qual é o problema de eu falar diferente? Veja bem, se eu não falar restaurant, eu apenas falar restaurant, eles vão entender você. Você não vai se tornar assim incompreensível, mas vai ficar sempre um ruído, sabe? Uma coisa diferente. Imagine na tua língua, se toda vez que eu fosse falar uma palavra, eu trocasse o som, sabe? Se fosse em português, por exemplo, toda vez que eu fosse falar casa, aqui, vamos supor, eu falasse caça. Vou para minha caça. Uhum. Entende? Eu estou falando sempre um som que não é, que não é, que não é. Vai impedir a minha comunicação? Não, eu estou indo para a caça. Tchau, vou para a minha caça. Não impede a comunicação, mas fica sempre muito estranho para quem escuta. Entendeu? Elaine, coloca, por favor, a transcrição de restaurant. Claro, vamos fazer isso. Peraí. Vai ficar assim, ó. Eu vou pôr um U aqui antes, igual o Marcos fala, o ré, tá? Restaurant.
To, to, to. Rent. É isso aqui. Restaurant. Restaurant. Esse U, gente, não pode ser uma sílaba aqui, tá? Eu tô colocando para vocês lembrarem que é restaurant. Restaurant. Restaurante. Aí. Restaurant. Tá ok? Dene tá. Só perguntar pro Dene aqui se ele tá acompanhando, tá entendendo aí, Dene, o que nós estamos fazendo? Diga, Marcos. Não, é que eu procuro associar, né, para não esquecer, que nem lembra do país Índia, né? Quando você vai soletrar alguma palavra portuguesa, você fala Índia, né? Tem que ouvir, joga ali. Eu sempre faço esse tipo de associação para não esquecer. Sim, não, mas ótimo. eu vou me vindo. Mas eu ainda me vindo. Se eu falar assim para você, você viu o que eu falei? Eu quero ver o americano me entender. Hã? É, não dá, né? A gente não fala você ouviu o que eu falei, não. A gente fala, você viu o que eu falei? Aí não dá, né? Em inglês não dá para falar isso. Gente, vocês têm a oportunidade aí de perguntarem o que vocês quiserem. Se tiver dúvida lá das aulas do módulo 2, tá? Podem mandar, é hora agora. E aí a gente vai combinar já para as próximas aulas o que vocês vão ver, ó. Então até aqui essa revisão já era para ter visto, né? Certo? Vamos combinar de assistir então para a semana que vem a aula 5, a 6, a 7 e a 8, tá? 4 aulas. Por que eu estou colocando 4 aulas? Porque é tudo o mesmo assunto, sabe? Daí a gente não para na metade. Vai até a aula 8, então. Tá bom? Vai até a aula 8 para a semana que vem, ok? E outra coisa, é importante vocês assistirem a aula que está aqui, viu, Marcos? Mesmo que você ache, esse assunto aí já é fácil. São aulas curtinhas, ó, 10 minutos, 12 minutos. Para quem já tem uma certa facilidade, não custa nada ver uns minutinhos ali. Mas pelo menos você vai ficar por dentro do assunto, tá? Para a gente poder fazer na semana que vem. E quem tem dificuldade, vê várias vezes a mesma aula, vê 2, 3, 4 vezes, tá? O que eu faria se eu fosse aluno? Eu iria fazer o seguinte: eu iria pegar o módulo 2, por exemplo, eu iria ver num domingão ali, do começo até o fim, sem fazer nenhum exercício no livro. Eu iria ver até o final, para ter uma noção. E depois começar a assistir com o livro do lado, fazendo, escrevendo, anotando, sabe? Aí sim, mais uma vez, mais 2 ou 3 vezes as aulas aqui. Tem aula que você tem que falar, né, com a aula, tem que repetir, tem que responder. Essas aulas vocês têm que voltar lá e conseguir falar, tá? E tem algumas aulas que eu peço para vocês gravarem o áudio, como, por exemplo, foi essa aula 4 aqui, né? Vocês não me mandaram, nenhum de vocês mandou o áudio para mim. Eu mandei o primeiro curso. Oi, Vicente? Eu comecei esse módulo, fiz o módulo 1 e comecei o 2, né? Eu mandei a primeira vez, eu não mandei. Da outra vez, né? Eu acho. Mas pode mandar de novo, pode mandar de novo. Toda vez que tem essas aulas aqui. O último que eu mandei foi esse. Então, pode mandar de novo. Toda vez que tem esse tipo de aula aqui, ó. Esse tipo de exercício que está escrito conversation, aqui, ó, que tem os balãozinhos com diálogo, eu sempre peço para vocês gravarem a leitura e mandarem para mim. Então, ó, aqui, esse aqui foi um dos que eu pedi, nenhum de vocês mandou, mas podem mandar ainda, não tem problema. E cada módulo são 2 desse, e aí vai ter aqui na página 11 também. Do módulo 1 e 2 e 3, a gente faz dessa forma. A partir do módulo 3, 4 para frente, nós temos feito diferente, né? O Marcos, a Neureci já fizeram um trabalho em vídeo, criando uma conversa parecida. É baseado nessas conversas que tem no livro. Só que aí a gente propõe um modelo e vocês fazem. Vocês já viram do Marcos e da Neureci? Já.
Já? Deixa eu ver. O Denis já viu? Tá aqui no meu Instagram, ó. Quer ver? Ó, a da Neurecido Marcos aqui, ó. Então a gente tem feito isso aqui, gente, na verdade é uma conversa parecida com a do livro. Eu dou uma proposta e eles inventaram um diálogo bem parecidinho, os mesmos elementos, ali só troca as informações, mas é com base no modelo que está no livro. Então a partir ali do módulo 4 para frente a gente já vai começar a fazer isso. Por isso que é importante vocês treinarem desde já essa leitura, né? E aí chegar ali mais para frente e conseguir criar, tá? Viu, Alane? Só avisa o pessoal que de vez em quando faz umas palhaçadas aí Não, mas o objetivo nas... é. Gente, no módulo 6 eu tô com umas ideias incríveis pra gente fazer lá, mas eu não vou falar já. Eu vou falar só chegando lá. Vocês vão ver que Surpresa. legal que vai ficar. Eu tô Viu, já, Alane? tô bolando tudo. Tem uma vez aí que eu fiz escrevi um texto, né, para gravar. Não sei com quem foi, não Com a lembro se Aline, foi com a Aline. Com a Yara. Com a Yara ou com a Não, Aline? Eu lembro. acho que foi com ele, né? Aí É. eu simulei que a gente se encontrou na rua e fomos ao cinema assistindo um filme e tal. Aí ele falou, e o filme que era? Volta dos que não foram. Ela, Ela nem se ela nem ligou, né? tocou, nem se Muito ligou do que eu bom. coloquei. Muito bom. Bom, meus queridos, então é isso. E já vão anotando, Ok. assim, caso vocês tenham dúvida da alguma coisa ali, apareceu e eu não entendi. Já anota aí no seu caderno do lado. Vocês podem me mandar o WhatsApp também durante a semana, qualquer horário, tá? Não precisa esperar chegar no dia da nossa aula para tirar Uhum. uma dúvida. Manda para mim no WhatsApp, qualquer problema aí, qualquer pergunta, a gente vai resolvendo na hora. E aí, o que for mais de praticar mesmo, a gente deixa para o dia da aula, tá? Na outra terça, então. Ok? Então, até a Tá aula bom. Ok. 8. Se vocês tiverem tempo, quiserem passar mais, pode passar, não tem problema nenhum. Mas no mínimo, Sim. até 8, tá? Ok. Alane, só mais uma Essa coisa. aula aqui, ó, quando vocês chegarem nessa, ela tem um PDF para baixar, tá? Uma imagem aqui que não é uma aula do livro. Tem que baixar para você conseguir Uhum. acompanhar. Alane, Ok. só mais uma coisa. Eu estou te devendo duas coisas, mas primeiro eu vou gravar aquela propaganda para você lá do curso, né? Uhum. Eu vou fazer ela antes do trabalho, tá? Então, até Tá bom. amanhã eu te envio essa propaganda. Você aproveita o que der das falas lá, tá? Não, tranquilo, Aí eu eu vou faço fazer, uma edição, não se preocupe. Eu deixo ele aí eu vou bonito, fazer tudo. Tá acabando minha daquilo que é bateria para aqui. gravar e falar. Isso. Os trabalhos que eu peço para vocês, gente, não é assim, tem data, que passou daquela data eu não vou aceitar. Não é isso. É só para não ficar um ano devendo o trabalho, né? Mas é claro que a Uhum. gente aceita depois, entende, né? Que todo mundo tem a vida corrida, eu sei como é que é. Mas o que importa é que vocês façam os trabalhos e aprendam com eles, né? Principalmente porque esse trabalho é vocês colocando em prática aquilo que vocês aprenderam, né? Então é importante fazer. E, por exemplo, o Vicente e o Denis, que estão ainda no módulo 2 aqui, logo, logo vocês vão estar fazendo também esse Com tipo de certeza. trabalho. Então é importante se dedicar desde já para ir fazendo as correções aos poucos, chegar lá no módulo 3, 4, 5, conseguir fazer a proposta que está lá, né? Então a gente vai devagar e sempre, tá? Tá bom. Ok. Bye bye. Bye bye, good Vai, night, vai. Good night. Good night. good night. Agora é good night que eu já vou dormir mesmo. Good night. Good night, Ah, tá, confundi. Good night. good night. See you next class. See you next week. Yes, bye bye, guys. See you.